Imagina o seguinte, você está mexendo na internet ou até mesmo na televisão e do nada aparece um desenho infantil. Só que não é qualquer desenho. Ele é extremamente colorido, com personagens sorridentes, aquele estilo bem exagerado, quase como se fosse feito para chamar a atenção de criança. Só que quanto mais você olha, mais estranho fica. E não é um estranhamento imediato, não é um susto. É aquela sensação que vai crescendo devagar, como se tivesse alguma coisa errada ali. Mas você não consegue explicar exatamente o que. Os personagens parecem felizes, mas não convencem. Os movimentos são simples, mas parecem artificiais. E o pior de tudo, os olhos, eles não têm vida. Eles só estão ali, olhando. E é exatamente isso que acontece com Harmony and Horror. E ele se apresenta como um desenho infantil inocente. Mas na verdade, quanto mais você se aprofunda, mais você percebe que aquilo não foi feito só para entreter. Foi feito para mostrar alguma coisa, ou esconder. E aí que começa o problema. Porque Harmony and Horror não funciona como um desenho comum. Ele não tem aquela estrutura clara de começo, meio e fim que você sempre espera. Em vez disso, ele vai soltando umas informações aos poucos. Quase como se estivesse testando quem está assistindo. Como se ele quisesse ver até onde você consegue ir. Antes de perceber que tem algo muito de errado acontecendo. E quando você percebe, já é tarde demais. Porque aquilo já entrou na sua cabeça. O que a gente tem aqui, basicamente, é um conteúdo que imita um programa infantil. Aqueles desenhos simples, com personagens meio caricatos, cores fortes, cenários básicos, só que tudo parece um pouco fora do lugar. E não é só estética, é comportamento. Os personagens não agem como personagens, eles agem como representações. Por exemplo, aquele cachorro azul que aparece. Ele tem um design que tenta passar simpatia, mas quando você presta atenção de verdade, percebe que o sorriso dele não combina com o resto do rosto. Os olhos não acompanham a emoção, parece uma máscara. E isso não é um detalhe pequeno, isso é proposital, porque no Analog Horror, o desconforto vem exatamente disso, de algo que parece normal, mas não é. E isso se repete com todos os outros personagens, as crianças, os amigos, até aquela figura com cabeça de caixa e rosto humano. Tudo parece meio travado, artificial, como se fossem marionetes tentando imitar algo humano, mas falhando. E quando você junta isso com a forma como o conteúdo é apresentado, com cortes estranhos, pausas fora da hora e mensagens que aparecem do nada, começa a ficar claro que aquilo não é só um desenho. É um meio de comunicação. Nesse momento, a história começa a ficar mais interessante. Porque Harmony and Horror não é entrega de forma totalmente direta. Ele não vai simplesmente te contar o que aconteceu. Ele te obriga a montar isso sozinho, através de pistas. E analisando essas pistas, dá para perceber que existe um padrão. Existe uma forte indicação de que aquilo tudo representa algo que já aconteceu. Não é a história fictícia dentro do seu próprio universo. É mais como se fosse uma reconstrução. Uma forma distorcida de mostrar eventos reais, principalmente envolvendo crianças. Os comportamentos estranhos, a falta de reação natural e o jeito como tudo parece controlado. Tudo isso aponta para uma ideia muito específica: perda de controle. Como se aquelas figuras não estivessem ali por vontade própria. E isso fica ainda mais pesado quando você percebe que um ambiente infantil não é para proteger, e sim para disfarçar. Bom, aí entram as teorias. E a principal delas diz que Harmony and Horror pode estar representando um tipo de manipulação. Seja psicológica, seja física, mas algo onde essas crianças não estão livres. Elas estão sendo usadas, e isso explicaria o comportamento mecânico, explicaria o desconforto constante, e explicaria até aquela sensação de que alguém está sempre observando. Porque talvez
esteja mesmo. E outra interpretação possível, e essa aqui é mais pesada, é que tudo aquilo não é só uma representação, mas um registro, uma forma de guardar ou transmitir algo que aconteceu, usando uma camada infantil para esconder o verdadeiro conteúdo. E isso encaixa perfeitamente com o uso da televisão dentro do próprio analog horror. Porque a TV aqui não é só um objeto, ela é um canal. E no fim, quando você junta todas as peças, Harmony Horror deixa de ser só mais um analog horror e vira uma experiência. Porque ele não tenta te assustar com jumpscares, gritos ou coisas pulando na tela. Ele te incomoda de um jeito muito mais profundo. Ele faz você questionar o que você está vendo. Faz você duvidar se aquilo é só ficção e, principalmente, faz você perceber que talvez o mais assustador não seja o que aparece na tela, mas o que pode estar por trás dela. Então agora eu te faço uma pergunta. Se isso fosse realmente um programa antigo, esquecido e perdido no tempo, você teria coragem de assistir até o final? Bom, se você gostou desse conteúdo, segue, comente e compartilhe. Isso ajuda mais do que você imagina. Um abraço do canal Pasta Zero.